BR8 TV na AgriShow 2024. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui da 29ª AgriShow em Ribeirão Preto, São Paulo, uma das maiores feiras de tecnologia do agronegócio do mundo. A quantidade de visitantes aqui na AgriShow, ela é formidável, são centenas de milhares de pessoas todos os anos e é uma visita qualificada, porque aqui não tem show do famoso, do sertanejo, nem do country, não é? Nem da música popular brasileira. Aqui a grande vedete ou as grandes vedetes são as expositoras, não é? E as máquinas e as inovações tecnológicas para o setor de agricultura. Então quem vem até a AgriShow vem absolutamente interessado no que a AgriShow, no que a tecnologia, no que a agropecuária tem a oferecer para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. E a gente está extremamente honrados hoje por recebermos aqui ao vivo conosco o presidente da FAESP, né, nosso querido... Aliás, eu vou te falar um negócio. Você que já foi orgulho do Dr. Fábio Meireles, da Dona Velha, hoje você é um orgulho para o Brasil. Porque não é possível imaginar uma pessoa mais capacitada, e aqui não é rasgação de seda, nem puxação de saco, nem fazeção de média, ou feitoria de média, para falar um português melhor. É só atestar que a pessoa certa, no lugar certo, com todas as qualificações. Você é economista, você é administrador de empresas, você é jornalista, você é especializado em agropecuária, você tem MBA, não é, em várias áreas, inclusive na administração, Master Business Administration se volta para a administração. E fundamentalmente, você nasceu no meio disso, cara, porque o Dr. Fábio, que é essa grande bandeira da agropecuária do nosso país, não é? Junto com outros dinossauros, no melhor sentido da palavra, Dr. Ives Gandra, um dos maiores juristas que nós temos no país. Enfim, você conhece tudo porque o teu berço foi exatamente esse aqui. Então, quem mais qualificado do que você para ser eleito? Foi empossado agora em fevereiro. Está no comecinho aí do teu mandato, mas com toda essa carga de conhecimento. Então você, assim como o Dr. Fábio, não é? É um orgulho para a gente também e é um grande prazer te receber aqui na BR8 TV. Estamos falando para 21 milhões de pessoas em todo o território nacional e em muitas bases agrícolas e rurais nos mais longínquos recantos desse Brasil. Cara, é uma honra para a gente receber. Olha, para mim é uma alegria, uma honra toda nossa. E você acabou me deixando emocionado, né? Porque passou um filme na minha cabeça com essas colocações que você fez. Primeiro temos de agradecer a Deus, né? Nós que somos produtores rurais, a gente sempre tem a presença de Deus nas nossas passagens. Porque quando às vezes a gente tem uma safra que não deu certo, a gente fala, se Deus quiser, o ano que vem vai dar. Então, nós sempre tivemos realmente muita fé, porque nós trabalhamos em céu aberto. Então, se não cai a chuva certa ou se cai a chuva errada, nós vamos ter um prejuízo tremendo. Eu acho que o brasileiro, o produtor rural principalmente, ele investe milhões de reais numa terra para produzir alimentos e não sabe se vai tirar o dinheiro. É a única atividade que você tira dinheiro e põe na terra. E você acreditando que realmente vai dar certo. Então, essa atividade agropecuária é uma atividade realmente muito sagrada, porque você está ajudando as pessoas a se alimentarem. Eu vou contar um fato para você. Eu estava num estado do nosso país e lá era uma comunidade simples. Mas você vê, eu não vi ninguém jogado no chão, não vi ninguém pedindo nada. Só uma hora que eu fui numa farmácia, uma senhora me solicitou um remédio. Tranquilo, fui lá, dei o remédio para ela. E aí eu fiquei encabulado como aquelas pessoas simples, elas não assaltavam e elas, mesmo não tendo dinheiro, como que fazia? Porque o Estado tem muito peixe. O Estado tem muita fruta. Então, quer dizer, eles têm alimentação. Então é por isso que o Dr. Fábio sempre colocou, há 45 anos atrás, uma frase muito importante: plante, cultive
e colha a paz. Então esse é um fator assim, maravilhoso, que mostra realmente que uma pessoa bem alimentada, ela não precisa saltar, ela não precisa fazer nada, ela tem condições de trabalhar, ânimo para fazer. É por isso que a agricultura e essa luta que nós estamos tendo de aumentar a produtividade cada vez maior, para que a gente possa conseguir manter o homem no campo, a mulher no campo, o jovem voltar para o campo e aumentarmos cada vez mais a produção dos nossos alimentos. Hoje, como você sabe, 67% de tudo que nós produzimos fica no Brasil. 67%. Então você vê que praticamente 33% é o que nós exportamos. E somos o maior exportador do mundo de alimentos. Então, você vê, tivemos aí uma crise muito séria na década de 70, que foi a crise do petróleo. Naquela ocasião, nós tivemos duas ações muito importantes que o governo fez com aquela crise, porque o barril do petróleo estava $2,70. De uma hora para outra foi para $40. Meu Deus. Então quebrou o Brasil, quebrou vários países. Mas naquele momento ocorreu uma união de objetivos em prol da sociedade brasileira. Foi criado o Proálcool e foi criada a Embrapa. O Proálcool, ele fez o etanol. O etanol nós misturamos com a gasolina. E naquela época, nós ficamos 10 anos misturando o etanol na gasolina, nós tiramos o chumbo da gasolina, que é totalmente nocivo à saúde humana. Então, nós fizemos um trabalho maravilhoso. E você tem a Embrapa, que naquela ocasião, nós estamos falando de 50 anos atrás, nós exportávamos apenas 2 produtos, era o açúcar e o café. Açúcar o e restante café. Nós importávamos tudo. Verdade. E a Embrapa conseguiu dominar os trópicos, aonde hoje nós conseguimos fazer 3 safras na mesma área. Isso foi fantástico. Então hoje, no momento que a gente está atravessando, nós precisamos de unir a sociedade, criar forças específicas para que a gente possa ajudar no emprego e renda. E nesse período todo, olha que coisa interessante, nós tivemos um aumento de 120% da área e nós tivemos um aumento de 475% de produtividade. Meu Deus. Algo espetacular. E nesse período de 50 anos, nós tivemos uma redução nominal de 47% da cesta básica. Então você vê a força da agricultura, tanto para trazer lastros internacionais, que é ela que faz realmente a balança comercial positiva, onde dá recurso para o governo fazer investimentos, que é fundamental, e também garantir uma segurança alimentar do nosso povo. Não, e o engraçado é que você foi... você é jornalista, né? O doutor Tirso, desculpe me chamar de você, mas você é tão agradável que... você foi em polos antagônicos, né? Você foi aqui naquela pessoa que precisou de um remédio na farmácia, até a constituição do PIB e tal. Essa visão é uma herança do Dr. Fábio, porque ele enxergou que o pequeno e o médio produtor um dia poderia ser em maior quantidade do que o grande produtor, e hoje eu acho que é inegável essa realidade. O Dr. Fábio deixou um legado. Hoje ele é nosso presidente emérito da Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo, e também é o presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo. Então ele continua dando apoio em todos os processos, mas ele deixou um legado muito importante, que é a união que você leva realmente nos sindicatos rurais, e os sindicatos rurais com o Senar faz um trabalho magnífico de extensão rural. E nós trabalhamos exclusivamente o pequeno e o médio, para que ele possa ter comercialização, para que ele possa ter novas tecnologias, para que ele possa diminuir o seu custo, para que ele possa tirar mais leite, para que ele possa ter uma produtividade maior. Esse é o trabalho que o Senar, que tem no estado de São Paulo e tem em todos os estados, é nacional, e é um trabalho muito bacana. Então, são todos cursos gratuitos, né? Então dá para atender todo mundo tranquilamente e sem dúvida nenhuma. Por exemplo, essa feira AgriShow que nós estamos aqui hoje, o Dr. Fábio foi presidente da AgriShow. E no período que ele foi, você só tinha indústria de grande porte para equipamentos para grandes produtores. Ele, quando entrou, ele trouxe as pequenas indústrias. E essas pequenas indústrias voltadas para equipamentos
para os pequenos e médios agricultores. Por isso que hoje, nessa feira, que nós temos essa semana toda, deveremos ter aí mais de 210 mil pessoas passando nesses 5 dias. Qualificadas, porque são pessoas que estão extremamente ligadas à área agrícola. Sim. Então você tem os convites ou a compra especificamente para as pessoas ligadas à cadeia produtiva, que conforme você falou, nós não temos show aqui, nós entramos aqui às 8 horas da manhã e saímos às 6 horas, né? Um trabalho árduo, porque é muito quente aqui em Ribeirão Preto, mas a tecnologia é fantástica. Nós estamos trazendo praticamente 11 mil pessoas aqui. O sistema FAESP-Senar, em parceria também com o Sebrae, nós fizemos e estamos trazendo os pequenos e os médios produtores, homens e mulheres, e os jovens. São 11 mil pessoas que vão. Hoje, só hoje, passaram 1.500 pessoas aqui. Puxa, foi muito bacana a organização. Você tem que fazer as caravanas, você tem de organizar todo o processo. E você podia ver a alegria deles conhecerem as novas tecnologias, os lançamentos da nova tecnologia. Por isso que a Federação da Agricultura e o Senar está fazendo um centro de inovação tecnológica em São Roque, onde nós vamos abrir esse projeto da inteligência artificial, da Big Data e bioinsumos para o Brasil todo. Nós estamos fazendo uma parceria com o Senar Nacional, onde que nós vamos disponibilizar esse centro de tecnologia para o Brasil, para que a gente possa levar essas tecnologias para o pequeno. Ele tem o direito de ter tecnologia para melhorar a sua produtividade. Esse é o ponto importante, que é o objetivo que o Dr. Fábio sempre falou. Nós temos de manter o homem no campo. Ele sempre falou, não venda a sua propriedade. Vamos lutar e trabalhar e ter segurança alimentar para o nosso povo e para o fortalecimento da balança comercial do nosso país. O que acontecia antes, o Tirso? O pequeno e o médio produtor, ele tinha que recorrer aos bancos privados para pegar um empréstimo para comprar semente, os insumos, o adubo. E aí cai naquilo que você falou na sua abertura aqui da nossa conversa. O homem do campo vive da meteorologia, vive do tempo, das incertezas do tempo, né? Que você nunca sabe se vai chover, quanto vai chover, na quantidade certa, no dia certo e tal. E havia, infelizmente, muitas perdas de safras por esses pequenos que não tinham dinheiro para pagar o banco ia lá, tomava a terra dessas pessoas e assim, cara, essa história se repetiu por décadas e décadas até que a coisa foi, se engrenando. E hoje, esse pessoal que você está falando, eles têm acesso a essa tecnologia, eles têm acesso a financiamento, existem políticas públicas, seja do governo federal, seja do Estado, nós temos 26 e mais o Distrito Federal. Existe esse fator facilitador para que esse pequeno não fique só sonhando de longe, ele tenha acesso? Boa pergunta, uma pergunta realmente complexa para responder. Nós temos o Plano Safra. Mas você tem uma ideia, o Plano Safra é anual. Você pega, por exemplo, o Congresso americano, eles fazem o Plano Safra deles de 10 anos. Pô, então você tem uma programação para fazer todo o processo. Por exemplo, esse ano era para o governo federal, que esteve aqui na abertura, estava aqui o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, estava aqui o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, estava aqui o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, estava a ministra de Ciência e Tecnologia, estava a Frente Parlamentar da Agricultura. Nós estávamos esperando que fosse implementado o Plano Safra 24-25. Não falaram. Então nós ficamos na expectativa do processo e nós precisamos ter uma política agrícola de longo prazo. Antigamente nós tínhamos o preço mínimo. Quando ocorria uma frustração na produtividade ou perda por causa do climático, você tinha um preço mínimo aonde que efetivamente você conseguiria pagar seus custos. Hoje nós não temos praticamente isso, né? E olha que nós não temos estoque de alimento no mundo. Então nós estamos correndo um risco de ter uma intempérie muito forte e ter uma alta nas commodities muito elevada. Então, e mesmo quando liberam o Plano Safra, você pode observar que demora para chegar na ponta, demora para chegar para o pequeno produtor e médio produtor, porque ele é mais frágil, ele precisa de uma atenção
condição melhor. Agora, o grande, ele tem os bancos privados dele, ele tem as trades que compram a mercadoria com antecedência. Então, quer dizer, ele tem outras ferramentas que dá musculatura para ele, para que ele possa fazer o processo dele. Mas o pequeno e o médio não tem. Por isso que nós lutamos por uma política agrícola de longo tempo, para que nós possamos investir. É por isso que nós precisamos do direito de propriedade, por isso que nós temos que ter a segurança jurídica para poder investir. Hoje, em 2024, é inaceitável alguém invadir uma propriedade particular, um apartamento, uma casa e uma terra. Existe investimento ali, existe vida ali conduzindo. Você tem um plano de reforma agrária, que faça o plano de reforma agrária na área do governo. Agora vai entrar na iniciativa privada, queimam tudo, queimam os equipamentos, os tratores, queima os fertilizantes, queima tudo, né? Acaba com a tua produção. Isso não pode mais ser aceitável. Então, nós tivemos aí um abril vermelho, que absurdo, não cabe. Mas o governador Tarcísio de Freitas, como também o Caiado, foi muito feliz. Invadiu, sai amanhã. Isso tem de ser efetivamente conduzido com seriedade. Os dois governadores tomaram essa atitude. Isso é muito importante, porque dá segurança para você investir. E aqui o Tarcísio de Freitas está entregando a titularidade. Então você pega, por exemplo, pessoas que estão há 70 anos na sua terra, que já está com uma certa idade, se morrer, volta tudo para o Estado Cor, e a pessoa, um filho, não consegue receber essa terra. Com a titularidade, você pode tirar financiamento. Então, até esse pessoal que tem a sua área, que está lá há muito tempo, eles não têm o direito de tirar financiamento. Então, o governador Tarcísio de Freitas começou a dar titularidade para as terras devolutas no Pontal do Paranapanema, como também no Mirante no Vale Ribeira de São Paulo. Sim. Então, são dois pontos importantes para quilombola e para aqueles que estavam na terra há muito tempo. Isso é importante, isso é você respeitar a sociedade. Como nós temos na Amazonas, nós temos o quê? Praticamente 7 milhões de pessoas que moram no estado do Amazonas, né? Todo o colosso do Amazonas. Ali nós precisamos respeitar essas pessoas. Nós não estamos incentivando nada, mas tem a economia criativa. Nós temos de dar meios para eles, sem dúvida nenhuma, ter condições de sobrevida. Ninguém quer desmatar nada, nenhum brasileiro precisa desmatar nada, mas você tem de dar condições para aquela pessoa receber a titularidade e dessa titularidade ele fazer efetivamente, conforme a lei, conforme o Código Florestal, aquilo que precisa ser feito. Aí você precisa de ter as ferramentas corretas para fazer o processo. Aí você tem uma democracia mais legítima, né? Porque invasão, me desculpa, é um retrocesso em todo o processo produtivo do país. Não, mas nesses termos, não é nem invasão, isso é banditismo, né? Isso aí é saquear, isso aí é se aproveitar de bem alheio. E isso aí tem que ser inadmissível mesmo. Você sabe que você falou uma coisa muito real. Na época, o governador do estado era o Geraldo Alckmin. Sim. E ele hoje é o nosso vice-presidente. Mas naquela ocasião, ele colocou um helicóptero em cada companhia do estado da Polícia Militar, dividido pelo estado. E isso foi muito importante porque quando ocorreu aquela invasão na propriedade citrícola de um produtor rural, a polícia veio e filmou tudo e mostrou para a sociedade. A sociedade ficou indignada, que isso não pode acontecer, derrubando os pés de laranja daquele produtor. Né? Então é inaceitável a destruição das coisas. Né? Eu acho que leis públicas têm de regular isso. Todo mundo tem o direito de ter oportunidade, mas não de criar insegurança por bandidagem, né? Claro, não, e é um absurdo em todos os aspectos, em todos os ângulos, né, que se puder observar, são absurdos. Mas vamos esperar e vamos esperar no sentido de esperançar, né, que isso tenha um final e que seja o melhor final. Porque a sabedoria... Me desculpe ficar citando toda hora o Dr. Fábio, mas é que é muita sabedoria para a gente não aproveitar e aplicar isso no nosso dia a dia. Manter o homem no campo não é deixar ele afastado, isolado, não é tirar ele de circulação. Não, é o contrário. É dar a possibilidade dele prover o sustento da família e, com as sobras, abastecer a circunvizinhança, o município, o estado, de repente até virar um grande produtor aí, exportar e tal. Mas, enfim...
gera emprego, renda, não é? E autonomia para que ele possa cuidar do próprio sustento e da família dele. E aí a gente vai estar criando uma sociedade saudável, não é? Não vamos estar criando bandido abandonando nas favelas aí, como a gente conhece, sabe, e espera que mude também um dia, mas não é o foco aqui. O foco é o agro, que é a grande base, o grande sustentáculo, né, do nosso país. Aquela história do celeiro do mundo lá, o Brasil é o celeiro do mundo e tal, ela foi verdade um dia? Não foi. Não, né? Ela não foi. É só tentativa de ser o celeiro do mundo. Porque o que acontece? Nós tivemos, antes da guerra da Ucrânia com a Rússia, nós tivemos uma qualidade de preço muito bom nos nossos produtos. Sim. Porque o custo estava baixo e as commodities subiram. Mas naquela ocasião, as exportadoras, vamos dizer assim, perceberam do grande lucro que o produtor estava tendo. Foram lá e subiram praticamente 70%, 80% do valor dos seus custos, que seriam os fertilizantes. Sim. Depois de 2 meses ocorreu a guerra, subiram mais 150%. Então você vê que quando a gente tem a oportunidade de crescer, de ter um retorno maior na nossa atividade, tem alguém que quer destruir o processo como um todo. Então nós precisamos tomar conta do que é nosso. Então, o que nós temos de fazer? Vamos fazer as agroindústrias, pequenas agroindústrias para os pequenos e médios e as grandes agroindústrias, para que nós possamos vender com valor agregado, não em vender em tonelada, mas vender em quilo, para você dar realmente condições de lucratividade para a cadeia produtiva toda, que é comércio, indústria, serviço e o agro. Um desses elos, se tiver aberto, cai todas as cadeias produtivas. Então, o fortalecimento de tudo isso é nós trabalharmos a cadeia produtiva. Por isso que nós trabalhamos todo esse processo de você fortalecê-las. E a partir daí, você começa a fazer os seus arranjos produtivos, que são aqueles produtores que produzem o mesmo produto, que estão na mesma área, que têm o conhecimento, mas que precisa aprimorar a qualidade do seu produto. Você vai, estimula isso a eles. Ao eles estimularem, você faz uma cooperativa. Depois dessa cooperativa, você cria as pequenas agroindústrias, você agrega valor para ele. É aí que você vai fazer o desenvolvimento local, que é o município, ou regional, que são os municípios em o entorno. Aí você tem um turismo rural, aí você trabalha a gastronomia, aí você trabalha a economia criativa, você cria um processo que antigamente os nossos pais, quando eu morava na fazenda, nós fazíamos sabão, fazíamos detergente, fazíamos queijo, fazíamos doce, nós tínhamos tudo na propriedade rural, né? E então, depois disso, o que as pessoas começaram a levar para a cidade, começaram a fazer, industrializar e foi embora. Sim. É isso que a gente precisa, é dar as condições necessárias, vocacionadas das pessoas para estimular a produção. Perfeito. Tio, eu sei que você tem um monte de compromisso, já te segurei demais aqui, mas eu não posso me despedir de você antes de duas questões. Primeiro, os vetos, né, do presidente, como é que o setor está observando e para o que vocês estão torcendo, na verdade? É um ponto importante para refletir. Eu fiquei muito surpreso com o aspecto do caminhar da reforma tributária. Reforma tributária precisava ter discutido com a sociedade. Ela, infelizmente, para você mudar a legislação da Constituição, você precisa de 2/3 do Congresso. Eles conseguiram mudar a Constituição com 2/3 e deixaram tudo com lei complementar, que é metade mais um. Então, existe um temor muito grande no aumento de alíquota. Para você ter uma ideia, 2 meses e meio atrás, subiram 12,5% os combustíveis. Foi. Todos os estados aumentaram, porque senão ia perder receita depois que implantasse o IVA. Né? E aí você vê que agora o governo está dizendo que vai ser um IVA de 27%, 28%. É o maior do mundo. Absurdo. É uma aberração. E aí ele manda para o Congresso 400 itens
da reforma tributária. Simplificou o quê? Nada. Você entendeu? Então hoje nós temos aí uma preocupação muito grande, nós estamos no meio do ano praticamente, no meio do ano tem as férias florenses judiciais, tem as férias dos deputados e depois eles vão para o interior por causa da eleição municipal. Sim. E como que fica a nossa reforma Acabou o tributária? Acabou o ano. É. Então a sociedade precisa começar a entender que ela precisa se movimentar nas suas cidades. Ela precisa se preocupar na Câmara Municipal. Ela precisa saber quem que ela escolhe de prefeito, para que você possa ter uma sociedade mais justa. Pessoas efetivas, preparadas para que você possa fazer o processo político. A nossa sociedade precisa fazer isso, né? Para que a gente possa ter o direito democrático, de direito mesmo, né? De a gente ter a nossa democracia. Então, esses vetos que ocorreram, o Congresso derrubou novamente e agora acredito que o governo federal não voltará atrás. Então, é um processo interessante, importante. Hoje nós temos uma frente parlamentar da agricultura, liderado pelo Pedro Lupion, que é um excelente produtor rural. Teve hoje aqui. Verdade. Uma pessoa fantástica, inclusive fizemos a reunião da frente parlamentar da agricultura itinerante aqui, e ali foi colocado a importância do Plano Safra, e estamos fazendo uma carta hoje, a carta da AgriShow, levando alguns pontos importantes para ver a equalização dos juros com 20 bilhões que a gente precisa, ter um seguro agrícola robusto de 2,5 bilhões para que a gente possa ter tranquilidade para nós investirmos, para a gente criar as condições específicas de produtividade, que é aquilo que a FAO fala para nós, que nós vamos ter de produzir 40% de tudo que o mundo faz, nós temos. E nós temos condições, que nós temos 160 milhões de hectares de pastagem. Nós podemos tirar 60 milhões que não vai afetar a quantidade de gado que nós temos. Nós temos hoje 220 mil cabeças, mas nós temos uma cabeça e meia por hectare. Nós podemos colocar 3. Entendi. E esses 60 mil hectares nós podemos transformar em tudo em agricultura. Puxa. Então, sem derrubar uma árvore. Então nós precisamos ser respeitados pela luta e nós somos hoje o país que tem a matriz energética mais renovável possível. 47% são naturais. Puxa. E o mundo, 13%. 13%. Então, quer dizer, nós estamos fazendo tudo e não somos reconhecidos, mas vamos continuar mostrando lealdade, mostrando sustentabilidade, mostrando que os nossos produtos são extremamente sustentáveis. Esse é o ponto importante, que todos os produtores hoje conservam a sua água, conservam a sua mata, estamos implantando o Código Florestal, nós estamos fazendo a nossa parte, mas o governo precisa também pensar um pouquinho no produtor, na dificuldade dele, principalmente os pequenos e os médios. Mas só vai ver, só vai enxergar e só vai dar a devida atenção se houver essa união que você pregou lá. Vou citar de novo, desculpa, vai. Dr. Fábio Meirelles. A união. Mas não basta só se unir. Tem que se unir e remar para o mesmo lado, lutar pela mesma causa e falar, não é? Conversar. Dentro da democracia, mas falar e se fazer ouvir, né? Sem dúvida, fundamental. Acho que esses são os pontos importantes. Hoje você pega, por exemplo, nossa reserva de matas, nós temos hoje praticamente uma União Europeia inteirinha de preservação de mata. Olha só. Quanto o mundo terminou com elas para fazer sua industrialização. Hoje nós temos 1/3 o mercado comum europeu, né, 1/3 dos seus países em reserva indígena. Nós deixamos 100 milhões de hectares e mesmo assim não deram as condições para os indígenas aproveitarem e produzirem. E tem dificuldade, estão morrendo os índios porque eles não podem ter autoprodução. Olha que coisa louca. Os Estados Unidos, que tem muito mais índios que nós, praticamente 3 vezes mais do que nós, foi deixado 10 milhões de hectares. Hoje eles são dono de cassino, hoje eles são dono de um setor de produção. E hoje, por exemplo, nós trazemos o potássio de fora, que tanto nós precisamos, importamos 90%. O que acontece com tudo isso? Nós pagamos royalties para os países que vendem para nós, porque também tem indígena. Então nós estamos pagando royalties para indígena e estrangeiro, em vez de nós pagarmos para os nossos aqui. Então, quer dizer, precisa de uma seriedade, precisa realmente de uma união para que a gente possa transformar o nosso país, como o Japão fez, como a Coreia fez, e nós estamos andando para trás. Nós precisamos dessa união. E precisamos abrir o olho, e aí o governo precisa abrir o olho, porque eu não tenho dúvida
que a maior parte, a maioria dos indígenas, dos povos originários, né, aqueles que vivem isolados, eles precisam desse apoio, desse suporte para que eles possam continuar sobrevivendo, não é? Sem dúvida. Mas tem muito índio andando de Hilux ali para cima, hein, cara? E precisa ser visto também. Sem dúvida. O que acontece é o seguinte, acaba existindo uma comunidade mais assistida que a outra, né? De alguma forma, ou de um processo econômico e tal. Não entraria muito nesse conceito, claro. Né? Mas é a mesma coisa, eu estive em Roraima, fui levar o Promovendo a Saúde no Campo. Fiquei lá 2 meses com a comunidade indígena, orientando para eles não ficarem doentes e tal. Fizemos a maior amizade, inclusive chegou uma pessoa do Pará aqui e falou, olha, eu estive lá na comunidade indígena, que eu estive lá já fazem 15 anos atrás, o pessoal pergunta de você. Pô, né? Sensacional. Eu fiquei assim emocionado, porque a gente foi para mostrar a melhor forma possível, né? Aquelas crianças que estavam comendo fubá, que eles comem muito fubá, falei, pô, vamos fazer uma horta aqui, porque eles quase me bateram, né? E é uma forma de poder agregar, fazer uma sopão, que eu pensei nisso, né? Então, é tudo uso e costumes, né? Nós darmos as condições para as pessoas, com seus valores, elas poderem, sem dúvida nenhuma, crescer, ter dignidade e cuidar da sua família. Uma última questão para a gente encerrar. O IBGE parece que divulgou o censo agropecuário hoje. Eu não consegui acompanhar. Você acompanhou alguma coisa? Tem alguma novidade? Não acompanhei. Eu estava aqui na AgriShow e eu praticamente não fiz nenhuma leitura sobre ele, mas vou fazer a leitura e amanhã eu posso te passar alguma informação. Maravilha, maravilha. Tirso, cara, obrigado. Eu que estou honrado e lisonjeado de estar aqui. Vocês são empreendedores, os seus ouvintes são espetaculares, né? Os telespectadores. Para mim é uma grande honra estar aqui, podendo trocar um pouquinho a experiência nossa e dizer que nós estamos à disposição de ajudar a nossa sociedade, independe de onde for. Como o Dr. Fábio sempre colocou, nós somos um país continente, somos irmãos e temos de ajudar todo mundo. Independe se você está no estado de São Paulo ou não, você tem de ajudar a sociedade brasileira a ter uma vida melhor. E é isso que nós propomos. Perfeito. Tirso Meirelles, senhoras e senhores, presidente da FAESP, é um jovem presidente da FAESP, mas não é um inexperiente presidente da FAESP. É um cara que tem total know-how, conhecimento, berço, não é? E essa visão jovem, eu adoro quando alguém jovem oxigena, não é? Traz, porque você vem com toda a força da sua própria ideologia, com as suas referências do passado, mas completamente antenado no presente, olhando para o futuro, né, e viabilizando tudo. Tenho certeza que você vai ser um dos maiores presidentes que a FAESP já teve em todos os tempos. Eu tenho de agradecer a Deus. Deus que me deu essa oportunidade e levo sempre a mensagem de Deus à frente, né? E nós precisamos ter fé, né? E o homem do campo tem muita fé, né? Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E assim a gente se despede da edição de hoje da BR8 TV na AgriShow, 29ª edição, direto e ao vivo aqui de Ribeirão Preto para todo o território nacional. Um grande abraço, tenha uma ótima noite e até amanhã. BR8 TV na AgriShow 2024.